Olá, bom dia, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos do amor de Deus, falarmos da palavra de Deus, né? E orar por você, orar pelas suas famílias, né? Pela sua família, por todos vocês. Nós vamos orar nessa manhã, vamos falar com o nosso Deus, né? Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, né? E não há outro Deus como o nosso Deus. Hoje nós vamos falar de mulheres cheias e de mulheres vazias, né? Mulheres cheias de Deus e mulheres vazias de Deus. Vamos orar, nós vamos falar com Deus nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e amém. E graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã, meu Deus, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, nos ajude a vencer todo mal, a vencer toda angústia, a vencer todas as astutas e as ciladas do inimigo. Pai, tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Deus que salva, que liberta, que transforma, que leva para os céus, e não há outro Deus que pode nos salvar, nos libertar, derramar sobre nós a tua graça, derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Pai amado, nos ajude a vencer todas as astutas, as ciladas do inimigo. Só o Senhor é o nosso Deus, o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que salva, o Deus que transforma e o Deus que leva para os céus. Nessa manhã, meu Pai, fala comigo. O Senhor tem falado, meu Deus, que essa palavra venha nos renovar, venha falar sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que haja libertação, salvação para a glória do Teu nome santo. Se tem pessoas, meu Deus, enfermas, doentes, sentindo dor, que possam receber a cura em nome de Jesus. Eu oro esta minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, nesta manhã nós vamos estar trazendo uma palavra abençoada. Vamos estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1. Nós vamos falar da parábola das 10 virgens nessa manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças a Deus. E diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Meus queridos e amados irmãos, repara que todas eram virgens, estas mulheres, e elas tomaram. Tomar aqui significa pegar, tomar aqui significa tomar posse daquilo que elas já tinham, que é as suas lâmpadas, as suas vasilhas. Porque sem vasilha, sem vasilhame, não tem como colocar azeite. E aqui essas mulheres se prepararam e foram com as suas lâmpadas ao encontro do noivo, ao encontro do esposo. Esposo aqui é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Emanuel, é o Príncipe da Paz, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que abre as portas. Nós estamos falando de um Deus forte, um Deus onipotente e onisciente, onipresente. Versículo de número 2 de Mateus capítulo 25. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia que está dizendo aqui, meus amados irmãos, que 5 virgens aqui eram prudentes. Prudência significa a pessoa que é sábia. Prudência significa ter conhecimento. Prudência significa uma pessoa que tem o coração guardado em Deus. Prudência significa, meus amados irmãos,
andar em vigilância, né? Andar com cuidado, andar discernindo tudo à sua volta. Isso é um pouco de prudência. E louco é a pessoa que não tem vigilância, que anda de qualquer jeito, passa por cima de tudo, desobedece, é desobediente, ou seja, ela não vai chegar como as outras que são prudentes, mas é uma pessoa louca. E diz assim o versículo 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes, versículo 4 de Mateus 25, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Aqui nós estamos destacando logo nesse versículo 2, versículo 3, versículo 4. As loucas tomaram a sua lamparina, as suas lâmpadas, e não levaram azeite consigo. Elas levaram a lamparina. Elas levaram o vasilhame, mas não levaram óleo, azeite da lamparina. E as prudentes aqui, meus amados e queridos irmãos, levaram azeite consigo. Elas levaram as suas lâmpadas, mas cheias de óleo, cheia de azeite, louvado seja Deus. O que significa isso aqui, pastor Reginaldo? As loucas, elas não se importaram de buscar a Deus, de derramar o seu coração para o Senhor. Elas não se encheram do Espírito Santo antes, não se encheram da graça, não buscaram a Deus, elas não se prepararam para a volta de Jesus, elas não se prepararam para a volta do Mestre, mas as prudentes estavam prontas, preparadas para o arrebatamento da igreja. As prudentes tinham azeite nas suas vasilhas, elas tinham preparo, elas tinham aquilo que era necessário para a volta do noivo. Azeite, óleo, significa vida santa, vida preparada em Cristo Jesus, significa andar em espírito e em verdade, significa buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. E aqui nós vemos já a diferença do destaque dessas duas mulheres, as prudentes. Nós vimos também aqui as mulheres loucas. Elas eram 10 virgens, elas não eram 7 virgens, eram 10 virgens, mas 5, somente a metade tinha prudência, somente a metade tinha sabedoria, a outra metade eram de mulheres, de virgens loucas, que não eram prudentes. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, diz a palavra de Deus. E é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de andar em espírito e em verdade, é tempo de crer no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus volta para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar a Deus em tempo oportuno. O tempo oportuno é hoje. Somos nós que fazemos o tempo, somos nós que nos direcionamos à igreja, à casa do Senhor. Somos nós que abrimos as nossas Bíblias para buscar, para ler. Somos nós que jejuamos, somos nós que oramos na nossa casa. Somos nós que oramos e buscamos a Deus na casa do Senhor. Buscar a Deus enquanto Ele está perto. Invocar Ele enquanto nós podemos achar o Senhor. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de conversão. Hoje é tempo de andar em espírito e em verdade. Aqui nós já vimos a diferença das virgens loucas e já vemos aqui a diferença, meus amados irmãos, das virgens prudentes. Versículo de número 5 da palavra do Senhor. Aleluias. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O noivo tardou um pouco. O noivo não chegou para o encontro, mas a Bíblia diz que aqui as virgens prudentes, elas tinham azeite. As mulheres prudentes, elas tinham azeite, elas tinham uma vida preparada,
elas estavam buscando ao Senhor, elas estavam orando, buscando, elas estavam se enchendo do Espírito Santo. As outras estavam, as vazias, estavam se enchendo deste mundo, e se enchendo de notícias ruins, se enchendo de coisas ruins, se enchendo deste mundo, do pecado, de coisas que não convêm, mas aqui as prudentes estavam preparadas. Elas estavam prontas para buscar o Senhor. Elas estavam aqui cheias da graça, cheias do Espírito Santo de Deus. Elas tinham os mesmos vestuários, a roupa era a mesma, a oportunidade era a mesma. As condições para buscar a Deus eram as mesmas. Todas tiveram aqui a oportunidade, mas o noivo estava às portas. Não adianta nós dizer que servimos a Deus quando Jesus voltar. Não vai haver tempo. A Bíblia diz que será como relâmpago, do Oriente ao Ocidente. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que não haverá mais oportunidade. Hoje você tem a oportunidade, meu amigo, de se converter. Hoje você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. A Bíblia que diz, não eu, mas a palavra do Senhor diz que o mundo vive no maligno. O mundo vive no pecado. Nas cartas de João, de Apocalipse, João diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo não ama o Pai, diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago lá está dizendo, aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, meus amados irmãos, é o Deus da porta estreita, é o Deus que chama nós para uma salvação, é o Deus que chama nós para andar em novidade de vida. Eu tenho um bom tempo já servindo a Deus e digo para os irmãos, não há outro caminho, não existe outro caminho. Jesus se declarou e declarou que não há outro caminho no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 6. Jesus ali ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Jesus ali foi categórico em explicar, em falar de que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos diante de duas classes de mulheres, duas classes de pessoas, as mulheres vazias e as mulheres cheias, as virgens loucas e as virgens prudentes. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, o esposo bateu na porta. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. O esposo aqui é Jesus, o Filho de Deus. Você já imaginou Jesus voltar à meia-noite, voltar uma hora em que muitas pessoas, elas não estão preparadas para a volta de Jesus? Será que você está preparado? Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Será que nós nos convertemos a tempo do Senhor vir nos levar? O arrebatamento da igreja está perto. O maior evento, meus irmãos, não é as Olimpíadas, o maior evento do planeta Terra não é uma Copa do Mundo, o maior evento do planeta Terra não é a reunião de povos de todas as nações, não. O maior evento do planeta Terra que aguardamos é o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. A Bíblia diz que estarão duas no moinho, uma será levada e outra deixada. A Bíblia diz que estarão dois numa cama dormindo, um será tomado e o outro será deixado, diz a palavra de Deus. Como essa estatística, pastor Reginaldo, que será levado um e outro deixado, se um serve a Deus e o outro não,
é um casal, estão dormindo na cama, um será levado e o outro será deixado. Não haverá mais tempo de arrependimento. Não haverá mais porta aberta quando Jesus vier buscar a sua igreja. Não haverá tempo de pedir perdão. Não haverá mais tempo de dizer, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu te quero agora. Não haverá mais tempo. Hoje Jesus é misericórdia, Jesus é advogado fiel, Jesus, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje nós temos oportunidade. A graça, nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos pela graça do Senhor. Graça significa favor imerecido, que eu e você não merecemos o favor de Deus, mas mesmo assim nós sendo homens mortos, homens de pecado, homens que estávamos na destruição, Deus, Ele confiou em enviar o seu Filho e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos hoje a porta aberta. Hoje nós temos oportunidade de servir a Deus. Hoje nós temos oportunidade de deixar esse mundo de perdição. A palavra do Senhor diz que tudo passa, só não passará a palavra de Deus. Não passará, Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão vazia, sem que se cumpra nesta geração. Essa geração que nós estamos vivendo, meus irmãos, é uma geração perversa. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. É uma geração má, é uma geração violenta, é uma geração corrupta, é uma geração que não respeita os pais, é uma geração que não obedece os pais, é uma geração que os valores familiares já se foram, é uma geração que não respeita as autoridades. Nós estamos vivendo numa geração em que só Deus mesmo. Nós precisamos de Deus para sobreviver. Nós precisamos do Senhor. Os valores estão invertidos e nós estamos vendo tudo ir de água abaixo. Nós precisamos voltar para o Senhor enquanto é tempo. Então nós temos aqui 10 virgens, 10 mulheres cheias e 10 mulheres vazias. Versículo de número 7 da palavra de Deus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas levaram azeite, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As virgens loucas, meus amados irmãos, você pode conferir aí na sua Bíblia, no seu celular depois, na Bíblia online, Mateus capítulo 25, versículo de número 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Né? Então as virgens loucas aqui disseram, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Né? Nós não temos azeite. Azeite aqui significa, meus irmãos, comprometimento com a palavra. Azeite aqui significa estar cheio do Espírito Santo. Azeite aqui significa andar em santidade. Quando a Bíblia fala de santidade, a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Né? E a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que ser santo é ser santarrão. Ser santo é você ser melhor do que o outro. Ser santo é você ter uma especialidade mais do que o outro. Não. Nós, quando somos santos, somos cristãos, nós também temos falha. Você vai ver erro em nós. Mas a diferença é que nós somos, quando a gente passa a servir a Deus, perseverantes. Nós estamos sempre ali buscando o Senhor. Essas virgens aqui, prudentes, de Mateus capítulo 25, elas tinham falhas, elas eram humanas, mas a diferença é que elas eram perseverantes,
elas perseveraram até o fim, elas estavam com as suas lamparinas. Lamparina aqui é o coração cheio do Espírito Santo. Lamparina, lâmpadas aqui, é cheia da graça, cheio do poder de Deus, é cheio de alegria, era gozo na alma, era certeza da salvação. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Nós precisamos de azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Uma pessoa vazia de Deus, que não tem Deus, a lâmpada dele é apagada. É uma pessoa sem luz, é uma pessoa sem rumo, uma pessoa sem direção, é uma pessoa que anda pela a sua própria vontade, pela vontade da sua carne. Mas uma pessoa que tem Deus na sua vida, que tem luz, que tem o brilho do Espírito Santo, ela anda diferente. É uma pessoa prudente, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem azeite na vida, louvado seja Deus. Quantas pessoas que você conhece que elas têm uma luz na vida dela diferente? Quantas pessoas que você conhece que ela tem um brilho diferente? Ela tem sabedoria de Deus, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que recebeu dos céus uma direção, uma graça de Deus, louvado seja Deus. E isso se adquire buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto está perto. E as loucas disseram no versículo 8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É a mesma coisa que disser assim, nós precisamos da oração, nós precisamos de vocês nos ajudar, nós precisamos da unção, da graça, da santidade que vocês buscaram nas suas vidas. Mas nós vamos dizer que as virgens prudentes não puderam atender esse pedido das virgens loucas. Versículo de número 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides ante aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, as prudentes aqui, amados irmãos, elas não puderam atender as virgens loucas. Elas disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós. Nós não podemos dar do nosso azeite, porque se nós der para você, vai faltar para nós. Cada um no reino de Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus, tem que carregar a sua própria cruz. A salvação, meus irmãos, é individual. Aqui nós temos que buscar a nossa própria salvação para nós mesmos. As virgens prudentes disseram: não, nós não podemos, de maneira alguma, nós não podemos, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai comprar aqueles que vendem, porque senão nós der do nosso azeite, vai faltar para nós e para vocês. Não tem como nós dar do nosso azeite. E assim, meus irmãos, foi feito. E assim elas não puderam atender as virgens loucas, porque elas tiveram tempo e não quiseram, elas tiveram oportunidade e não quiseram. Deus deu graça, deu chance, deu oportunidade. Quantas pessoas nesta terra, nessa vida, que têm chance, que têm oportunidade de buscar o Senhor e não querem? Quantas pessoas convidadas a chegar até a casa do Senhor e muitas pessoas não querem? Quantas pessoas pedem oportunidade na vida? As pessoas, muitos, gastam o seu tempo, gastam as suas oportunidades naquilo que não é pão, gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão, né? Muitos buscam aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não faz parte da salvação, aquilo que não é da vontade de Deus. Então aqui as virgens loucas, as mulheres vazias, sentiram a oportunidade, sentiram a necessidade de ser cheia do Espírito Santo, sentiram a necessidade aqui de ter óleo em suas lamparinas, porque as suas lamparinas estavam secas, porque as suas lamparinas estavam apagando fogo. Quem foi do interior e até mesmo aqui da cidade sabe que uma lamparina, ela só funciona se tiver óleo.
Uma lamparina vazia, o fogo dela é curto, o fogo dela é pequeno. Uma lamparina sem azeite, sem querosene, sem óleo, ela não vai muito adiante. O fogo dela é um fogo baixo, um fogo pequeno, e a tendência é ela ir se apagando, porque não tem óleo. O que faz o fogo ser grande, o que faz o fogo ser duradouro, é quando tem óleo na lamparina. É quando a lamparina está cheia. O que segura o fogo na lamparina é o azeite. O que segura o fogo na tua vida, na minha vida, é o azeite. É a presença do Espírito Santo. Se Deus, Jesus está na minha vida, tem fogo. Se o Espírito Santo está na minha vida, tem fogo. Se o Espírito Santo de Deus, eu estou buscando incessantemente, eu estou me limpando, me purificando, eu estou deixando todo o mal, todo o pecado, eu estou deixando toda ação maligna, então eu estou buscando o Espírito Santo de Deus na minha vida, louvado seja Deus. Então as virgens loucas disseram às virgens prudentes, as mulheres vazias disseram às mulheres cheias, dai-nos do vosso azeite. Nós precisamos de azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Era a vida que estava se apagando. Era a necessidade de encontro do noivo, mas lhe faltava preparo. Preparo, a gente se prepara antes. Se você vai fazer uma viagem longa, você prepara as suas malas, você prepara as suas bolsas, você prepara a sua passagem, você prepara os seus documentos antes, um dia anterior, uma semana anterior, um mês anterior. Você não viaja uma viagem programada de última hora. Você precisa se preparar. Nós temos uma viagem programada para os céus. Nós temos uma viagem programada para a eternidade. E nesta viagem programada para a eternidade, não se entra lá sem passagem. Não se entra lá sem as bolsas. Não se entra lá sem o preparo. Aqui significa bolsa, significa preparo, azeite, preparamento espiritual. Nós não podemos buscar somente as coisas da terra, as coisas desse mundo. As virgens prudentes, elas viviam aqui nessa terra sim, mas elas buscaram a Deus. Elas buscaram o renovo, elas buscaram a graça, elas buscaram a vontade de Deus. Elas buscaram aqui, meus amados irmãos, andar em novidade de vida. Aqui elas buscaram a prudência, elas buscaram andar em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Deixa este mundo, nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos deixar os vícios desse mundo, nós precisamos deixar o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, eu quero trazer o livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Então aqui o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, é a mesma coisa que, enfim, quando você vai finalizar uma história, finalizar uma redação e um livro, quando você vai finalizar um texto, ou quando você vai finalizar uma carta ou um livro que você escreveu ou está escrevendo. Portanto, ou vai finalizar um capítulo, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência uma carreira que nos está proposta. Com pecado na nossa vida, meus irmãos, não tem como nós nos encher de azeite. Nós temos que servir a um Senhor. Nós temos que buscar o Senhor Jesus para nos encher de azeite, nos encher dessa graça, nos encher desse poder, nos encher dessa misericórdia de Deus,
das maravilhas do Senhor. Versículo de número 2 de Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui eu citei aqui esses 2 versículos de Hebreus capítulo 12, para nós compreender e entender que nós devemos deixar todo embaraço, deixar o pecado para servir a Deus, para nos encher, colocar óleo na nossa lamparina, que a nossa lamparina tenha óleo, que a nossa vida tenha sal, a nossa vida venha ter tempero. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos buscar a renúncia, renunciar a nós mesmos para poder servir a Deus. Servir a Deus, meus amados irmãos, é uma vida de renúncia, né? Se a gente não renunciar, não tem como servir a Deus. Para buscar a Deus, a gente tem que renunciar. Renunciar a nossa carne, as nossas vontades, renunciar aquilo que nós gostávamos. Nós precisamos ter uma vida de renúncia para servir ao Senhor. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que Deus quer que nós tiramos, arrancamos da nossa vida, que fazia parte ou faz parte do nosso cotidiano, daquilo que nós gostamos, que não é de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Então as virgens loucas aqui disseram às mulheres vazias: dai-nos do vosso azeite. Nós queremos azeite. Todas elas, as roupas eram iguais, as vasilhas eram iguais. O que diferenciou aqui as virgens prudentes, as virgens loucas, era azeite, era a perseverança, era o buscar a Deus, era o andar em espírito e verdade, era o andar em novidade de vida, é o estar de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 10. Louvado seja Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nós estamos vendo aqui, irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta, leia Mateus capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, as virgens loucas foram comprar azeite. As mulheres vazias foram buscar a Deus agora. Mas só que o noivo já tinha voltado. O noivo veio à meia-noite. Enquanto elas foram buscar, foram comprar azeite, o noivo voltou. Jesus voltou. E não deu mais tempo para elas se prepararem, buscar o preparo. Aleluia, louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem estava preparado aqui, entraram para as bodas, né? Foram salvos, foram arrebatados. O arrebatamento da igreja, meus amados irmãos, é no fechar de olho, a Bíblia diz. É como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Não haverá mais tempo para nada. O arrebatamento da igreja, muitas e milhares e milhões de pessoas subirão aos céus. O arrebatamento da igreja, meus amados irmãos, vai dar um abalo no mundo. O que será das pessoas que ficará neste mundo? O mundo que se apodrece a cada dia no pecado. Um mundo que nós estamos em êxtase, nós estamos apavorados, nós estamos, meus irmãos, escandalizados com o que acontece nos dias de hoje. Nós estamos vivendo o tempo do fim. As virgens prudentes, quando o noivo voltou, quando Jesus chegou, elas entraram à porta. Elas foram aceitas. Jesus abriu a porta para elas entrarem, porque elas tinham preparo, elas tinham azeite nas suas lamparinas. Elas buscaram a Deus de contínuo, elas buscaram a Deus constantemente, como diz a palavra do Senhor. Elas estavam ali prontas e preparadas
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Nós vamos deixar o versículo de número 12, versículo de número 13, para nós, quando formos terminar, encerrar aqui esta live, este culto nessa noite. Amém? O versículo de número 1 da parábola das 10 virgens. O estudo bíblico diz assim: esta parábola ressalta o fato que todos os cristãos devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido, inesperado. Devem perseverar na fé, para que, uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. Esta estar em comunhão pessoal com o Senhor, quando Ele voltar, significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Amém, meus irmãos? Estar sem óleo aqui, sem azeite, é estar separado de Deus. É estar despreparado, é ficar de fora, é ser lançado fora do reino de Deus. Por isso nós precisamos estarmos com azeite, estarmos preparados, ter uma vida de santidade, ter uma vida na presença de Deus, ser perseverante, buscar o Senhor enquanto se pode achar. O que faz a diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhece que o Senhor, ao voltar, em João capítulo 14, verso 13, virá num tempo em que ele não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis especiais. Cristo mostra aqui, e em Lucas capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos cristãos estará despreparados no momento da sua volta. Cristo deixa, pois, claro, que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Note-se que todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao ver o noivo. Isto indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos cristãos vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos, procedendo à volta de Cristo no final da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Então, a volta de Cristo acontecerá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele que não tem azeite, que está vazio, está despreparado. Como é que eu me encho, pastor? Nós não enchemos, é quando nós estamos aqui, dando ouvido à palavra de Deus. Aqui nessa noite nós estamos nos enchendo, nessa manhã. Nos enchendo do Espírito Santo. Nós estamos nos enchendo da graça, buscando conhecimento na palavra de Deus. O versículo de número 12 e 13, depois nós vamos também para o estudo bíblico aqui, também aqui do versículo 4, que fala sobre o azeite, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ele respondendo disse, o versículo 11 diz assim: e depois chegaram também as loucas, as virgens loucas, as mulheres vazias, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Depois que as prudentes entraram para as bodas, que estavam preparadas, as loucas também chegaram batendo na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Nós queremos entrar também. As prudentes,
As mulheres cheias já tinham entrado para a festa das bodas. Já foram arrebatadas, salvas, mas as loucas chegaram depois. Por que, que elas não entraram junto com as prudentes, com as mulheres cheias? Por que, que as vazias ficaram de fora? Porque elas estavam ímpias de Deus. Porque elas foram comprar azeite. Elas foram se preparar na hora da volta de Jesus. Não dará mais tempo, meu irmão. Jesus voltará no tempo que ninguém sabe. A Bíblia diz que unicamente o Pai que está nos céus. Nós não sabemos o dia exato da volta de Jesus. Todas as pessoas que fizeram previsões, que tiveram profecias falsas para o mundo, para as pessoas, erraram. Quem não se lembra dos anos 2000? Em 2000 havia um alvoroço na população brasileira e mundial, dizendo que 2000 não inteirava, né? Mas não era bíblico aquilo ali. E aquilo ali causou muitos transtornos na vida das pessoas. E muitos diziam, 2000 não inteira, 2000 não inteirará. Ou seja, e 2000 inteirou perfeitamente. Tem muitas pessoas que compram comidas, compram alimentos e entram dentro de uma caverna porque receberam uma profecia dizendo o dia e a hora que Jesus vai voltar. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala a palavra de Deus. Qual é o dia que Jesus vai voltar? A Bíblia não fala que hora que Jesus vai voltar. A Bíblia não fala qual mês que Jesus vai voltar. Qual ano que Jesus vai voltar. Agora, nós temos que ser sábios e compreender e entender que, baseando-se na Bíblia, nós estamos vivendo os últimos dias. Tem muitas profecias bíblicas se cumprindo nos dias de hoje. E nós temos que ser vigilantes, atentos, encher a nossa lâmpada enquanto nós temos oportunidade. Encher a nossa vasilha enquanto nós temos oportunidade. Ser menos mundo e mais Deus. Menos carne e mais espírito na nossa vida, louvado seja Deus. Menos as coisas materiais, coisas do mundo, e mais de Deus na nossa vida, louvado seja Deus. Para que nós tenhamos luz, o brilho de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. As 10 mulheres vazias não tinham nada. Elas estavam secas de Deus, vazias de Deus, mas as mulheres cheias, elas estavam preparadas para a Buda, para as bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. Versículo de número 12, de Mateus capítulo 25. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Então, quando as virgens loucas, as mulheres vazias, chegaram à porta do Senhor, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. E a Bíblia diz que Jesus respondeu a elas e disse, eu não vos conheço. Será que nós estamos preparados para ouvir isso de Deus, do Senhor? Que Ele não nos conhece? Então é melhor buscar a Deus hoje. Então é melhor buscar o Senhor hoje. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos fôlego de vida. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente evangeliza e chama as pessoas de idade para a casa do Senhor, elas dizem, eu não aguento mais, né? Eu não caminho mais, eu estou com minhas pernas fracas, eu não enxergo direito, eu não sei ler, é isso ou aquilo. E quando as pessoas são novas, que são convidadas à casa do Senhor, elas dizem, não, eu sou muito nova para ir para a igreja agora. Eu vou aproveitar a minha juventude, eu vou aproveitar a minha vida. O mundo está muito bom para ser cristão agora. Eu vou aproveitar a minha mocidade, vou gastar ela, a minha mocidade. Mas nós não sabemos, meus irmãos, o que reserva para as pessoas. A Bíblia diz que haverá um tempo que as nações, que o povo andará de um lado para o outro, procurando encontrar a palavra de Deus, um homem de Deus, uma mulher, uma pessoa que prega a palavra de Deus e não a encontrará mais. Haverá um tempo que as pessoas procurarão a palavra de Deus, procurarão alguém que esteja pregando as verdades de Deus e não achará mais.
A nossa vida aqui é passageira, é rápida, é um conto ligeiro. A nossa vida aqui, ela é pós-cinza, a nossa carne aqui. Nós temos que compreender e entender que ninguém aqui vive para sempre. E nós temos que ter um preparo espiritual para com Deus. Nós temos que ter uma vida para com Deus. E o tempo de nós buscarmos a Deus é hoje. Não é amanhã, a oportunidade é hoje. Versículo de número 12, o qual já li e repito outra vez. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 12: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho de Deus virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Duas lições nós tiramos daqui, pelo menos duas. Eram 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. 5 davam ouvido à palavra de Deus e 5 não. 5 buscava a Jesus, buscava ao Senhor, e 5 não. Então a diferença havia aí, né? Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Livro de Malaquias. Malaquias é voltando um pouquinho de Mateus aqui. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Malaquias capítulo 18. Capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, meus amados irmãos? Tem diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus, ele é prudente. Quem serve a Deus, ele tem cuidado com a sua língua, para não falar chocarrices, palavrões. Quem serve a Deus, ele anda em espírito e em verdade. Ele é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos falando de mulheres cheias e vazias. Nós estamos pregando a parábola das 10 virgens. Nós estamos falando de 5 pessoas sábias e 5 pessoas nécias. 5 prudentes e 5 loucas. 5 que tinham a lamparina e as outras 5 também tinham. 5 que tinha azeite e 5 que não tinha azeite. O que foi que diferenciou? O que é que diferencia, pastor Reginaldo? As 10 virgens que tinham azeite e as que não tinham. As 5 prudentes, as 5 que tinham azeite, elas tinham a presença de Deus. Elas tinham preparo para ir para o céu. Elas estavam preparadas para a salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo 8, versículo de número... Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, versículo de número 8 da palavra de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, diz Lucas capítulo 18, versículo 8, será que ele achará fé na terra? Será que Jesus achará uma fé perseverante? Será que Jesus achará pessoas que mantêm as suas alianças, mantêm as suas firmezas, os seus chamados? Será que Jesus achará fé quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier buscar o seu povo, meus amados irmãos? Isso nós precisamos manter a fé, ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. São 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quem é prudente, busca a Deus. Quem é prudente, obedece. Quem é prudente, está sempre lendo a palavra do Senhor. Quem é prudente, jejuma pela sua família. Quem é prudente, busca a Deus, incentiva os da casa a buscarem a Deus. Quem é prudente sabe que esse mundo aqui se acaba. Quem é prudente sabe que a nossa vida aqui desfalece. Anos atrás, nós tínhamos 18 anos de idade. Hoje nós estamos caminhando para a meia-idade.
E muitas pessoas estão chegando a 90, 100, 80, 70. Outros estão partindo para a eternidade. A Bíblia diz que tem o céu e tem o inferno, a palavra de Deus. Tem Deus e tem o diabo, tem o inimigo de nossas vidas. E nós temos que saber para quem é a nossa vida, para quem é a nossa alma está preparada. Aleluias! Então são 10 mulheres cheias e 10 mulheres na parábola, são 5 mulheres vazias e 5 mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Azeite. Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância do cristão até que ele volte. A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível. Na nossa paciência, disse Jesus, possuí a vossa alma. Lucas, capítulo de número 21, versículo 19. Vamos ver Lucas 21, versículo 19. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas 21, versículo 19. Achei, diz assim a palavra de Deus: na vossa paciência, possuí a vossa alma. Amém? Com paciência, irmãos, a gente é que vai ganhar a salvação. Com paciência é que a gente chegará no céu. Ninguém serve a Deus do dia para a noite. Ninguém consegue se santificar de um dia para a noite. Nós buscamos a santificação todo dia. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Mas a Bíblia manda nós buscar a perfeição. A perfeição nós buscamos todo dia. Mesmo que nós não chegamos ao estágio de ser perfeito. Mas nós precisamos buscar a perfeição em Deus. Nós precisamos buscar espírito em verdade, no Senhor, no Deus da nossa salvação. Louvado seja Deus. Então nós temos motivo para buscar, para adorar o nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, esse estudo do versículo 4. O azeite retrata nesta parábola representa o cristão, a presença permanente do Espírito Santo, aliar a fé verdadeira e a santidade. 5 outras parábolas falam também a respeito dessa perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o azeite aqui na lâmpada significa a presença do Espírito Santo constante na nossa vida. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós vacilar, se nós esmurecer, se nós passar a viver uma vida morna, o que é que vai acontecer, meus amados irmãos? A presença do Espírito Santo, ela vai sair da minha vida, da sua vida. Se nós relaxar, se nós se desviar, tem que ser com perseverança. Se nós desistir, aqui as 10 virgens loucas, as mulheres vazias aqui, elas relaxaram. Elas achavam que entravam no céu de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou então a pessoa, não, eu sou cheio do Espírito Santo, tá bom. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, essa semana eu não vou buscar a Deus, porque eu sou cheio. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Quanto mais você tem, você precisa buscar mais de Deus. A vasilha de encher de azeite de Deus, azeite do céu, não se enche na minha vida e na sua vida. É uma busca constante da presença do Espírito Santo de Deus. Aquelas mulheres vazias não entraram no reino de Deus, como diz aqui a palavra. Bateram na porta e disseram, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar, abre-nos a porta, Senhor. E Jesus respondeu, eu não vos conheço, eu não conheço vocês.
E a Bíblia diz que elas foram lançadas fora da presença de Deus. Foram lançadas fora das bodas, da entrada no céu. Mas as virgens prudentes, as 5 prudentes, as 5 mulheres cheias, essas mulheres buscaram a Deus tendo dificuldade, tendo angústia, tendo problema em suas casas, em suas vidas, mas mesmo assim, essas mulheres se dedicaram a buscar o Senhor. Buscaram com suor, buscaram na chuva, com sol, buscaram em tempos que estavam enfermos, doentes, mas essas mulheres cheias buscaram a presença de Deus com perseverança. A palavra do Senhor diz que a gente busca a salvação, a gente adquire a salvação é por força. O reino de Deus é tomado por esforço. Não pensa que se nós nos esforçar, nós não vamos ter a presença de Deus. Nós não vamos entrar no céu pelas portas. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 10:10 diz assim a palavra. João capítulo 10, versículo de número 1, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta, no curral das ovelhas, mas soube por outra parte, é ladrão e salteador. Palavra forte, mas é a palavra de salvação. É a palavra de Jesus Cristo, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Jesus diz que aquele que entrar por outra porta é ladrão e salteador. Porque se nós temos o preparo, nós temos azeite na nossa vasilha, nós vamos chegar na porta e o porteiro, que é Jesus, ele vai abrir a porta. Ele vai dizer, entra, benditos de meu Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de se convertermos. É tempo de nós dizer, Jesus, eu te amo. É tempo de nós dizer para o mundo inteiro que nós servimos a esse Deus maravilhoso. É tempo de arrependimento. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Deixa eu mostrar aqui. Lucas, capítulo de número 19. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem, Jesus aqui, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque o capítulo 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu, um homem que era ladrão, um homem que ele era impostor, um homem que era corrupto, mas a Bíblia diz que esse homem se arrepende, esse homem se converte ao Senhor. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui em São João dos Padres, meus irmãos, tem até avião. É a cidade do Médio Sertão Maranhense aqui, e quase todo dia esse avião passa aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui em Lucas 19, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto. Zaqueu defraudava as pessoas, roubava as pessoas, cobrava imposto a mais. Pensa num homem ruim, pensa num homem que era mau. Mas a Bíblia diz que ele se converteu a Deus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele se arrependeu. E Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque que muitas pessoas dizem, fulano bebia cachaça, fulano fumava, fulano era fofoqueiro, falava mal da vida alheia, fulano era um bandido, era um marginal, fulano era um prostituto, era uma prostituta, enfim, nós não estamos aqui para numerar pecado e nem pecado de ninguém. Mas na hora que o homem se arrepende, há salvação. Por isso que muita gente não entende. E diz, fulano agora quer ser santo, fulano agora quer ser isso, quer ser aquilo. Não. A pessoa que se converte a Jesus, ele não quer ser nada.
ele só quer servir ao Senhor. Mas quando a pessoa passa a servir a Deus, Jesus escolhe ele para ser um pregador, para fazer parte do ciclo de oração, para cantar, louvar o nome do Senhor, para evangelizar, levar o evangelho para as pessoas. E muitas pessoas não compreendem, não entendem. Olha, depois que ele fez tudo que não presta, agora ele quer ser crente, ou ele quer ser cristão, ou ele quer servir a Deus. É por isso mesmo que Jesus veio buscar o perdido. Jesus veio buscar a pessoa que está em pecado. Jesus não veio buscar a pessoa que é justa. Ele veio buscar, foi o homem que está na lama, que está na sarjeta. Foi a pessoa que está destruído pelo pecado, né? Foi para isso que Jesus veio, para buscar estas vidas, estas pessoas. Nós vamos orar nessa manhã, meus irmãos, nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nessa manhã nós te damos graça, Criador dos céus e da terra. Abra as portas das nossas vidas, meu Deus. Abençoa as tuas servas que estiveram até aqui nessa live, ouvindo a palavra de Deus, esse estudo, esse mini estudo bíblico que nós tivemos aqui nesta manhã. Pai querido e Pai amado, aqui falou das mulheres vazias e das mulheres cheias. Falou da parábola das virgens, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 que levaram azeite, 5 que não levaram azeite consigo, 5 que era cheio do Espírito Santo e 5 que era vazia, que só buscava as coisas desse mundo, dessa terra. Mas nessa manhã nós estamos orando em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, derrama a tua graça, o teu poder sobre estas vidas. Deus amado, apresenta aqui a vida da irmã Medivan, toca na vida dela, da planta dos pés até o alto da cabeça, arranca a enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Nós cremos por fé para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, ali o irmão Ronaldo, todas as irmãs aqui que pedem oração, meu Deus, todas aquelas que estão pedindo libertação dos seus filhos, dos seus maridos, Pai, em nome de Jesus. Salva, liberta, transforma os irmãos da igreja, aqueles que pedem oração, que têm enfermidades no seu corpo, cura, liberta, transforma, derrama a tua graça, derrama o teu poder. Deus, salva a nossa família, salva as nossas vidas, nossos vizinhos, nossos amigos, liberta, que o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nesta manhã é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está chegando agora, que não assistiu esta palavra, esse mini estudo bíblico da palavra de Deus, que foi pregado em Mateus capítulo 25, assista, tira um tempo no dia de hoje ou à noite, para ouvir novamente aqui essa palavra. Ela vai falar muito forte ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã às 5 horas da manhã estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, se assim Deus nos der saúde. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima segunda-feira, um ótimo trabalho e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém.